Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de dezembro de 2021. O Putin, nos últimos 4 anos, tem feito entrevista com jornalistas do mundo inteiro e nessa longa conferência, que demorou mais de 4 horas, que ele fez com a imprensa, o presidente Putin disse que a bola está do lado do Ocidente, mas também falou de economia, Covid e agradeceu ao Ded Moroz. Ded Moroz seria o equivalente ao Papai Noel russo, significa vovô gelo, e que seria o nosso Papai Noel ou o Santa Claus americano. Convido-os a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Peço, por favor, inscrevam-se no canal para fortalecerem o canal. Eu também vou divulgar, além desse meu comentário aqui, vou colocar um vídeo onde o presidente russo fala para os principais dirigentes militares e da inteligência do país sobre a situação da Rússia em relação à OTAN e também da Rússia em relação ao material bélico disponível, que será rodado no final desse vídeo. O presidente russo Vladimir Putin disse ontem que a bola está ao lado do Ocidente em relação à tensão com a Ucrânia. E ele vê como muito positivo o sinal que os Estados Unidos da América mandaram, que estão dispostos a dialogar a partir de janeiro em Genebra, na Suíça. Isso graças à pressão que o Putin fez agora, principalmente na segunda quinzena de dezembro, que estava pedindo negociações e os Estados Unidos da América não queriam, porque acharam que até agora ele não cumpriu nada e voltou as tropas para a fronteira da Ucrânia. Ele começou a retirar tropas, mas não ficou claro se ele está levando essas tropas definitivamente, embora que ache que ele iria retirar de qualquer maneira, porque os soldados precisam passar o Natal em casa, que não é um Natal, eles começaram a retirar ontem. Mas ontem é o nosso Natal, mas o Natal ortodoxo, que é o Natal do leste europeu, vai ser no dia 6, vai ser a véspera de Natal. Então ele está mandando, na realidade, o pessoal para ficar em casa com a família. A Rússia tem sido acusada pelos países da Aliança Atlântica de reforçar a presença militar junto à fronteira ucraniana, e já a segunda vez isso em preparação a uma invasão. Mas o Putin alegou para os Estados Unidos, para a OTAN e para o mundo, de que quem é o responsável e quem quer começar o conflito, ele chamou de Kiev, né? Kiev que quer começar o conflito. Kiev é a capital da Ucrânia. Na realidade, ele está acusando os ucranianos de começarem o conflito. Só que ele invadiu a Crimeia e ele invadiu a Donbass. Os Estados Unidos confirmaram ontem a disponibilidade para seguir a via diplomática a partir de janeiro, quer bilateralmente, quer através de múltiplos canais, mas deixaram a ressalva. Há algumas questões que a Rússia levantou que acreditamos poder discutir, e outras que eles sabem muito bem, com as quais nunca poderemos concordar. A Rússia exige que a NATO rejeite uma expansão a leste, revogando, por exemplo, a abertura à adesão da Ucrânia. Algo que a Aliança Atlântica recusa a fazer. Putin lembrou que nos anos de 1990 foram feitas promessas verbais de não alargar nem 1 centímetro a leste, sendo que desde então já entraram 14 repúblicas, incluindo ex-repúblicas soviéticas, como a Estônia, como a Letônia e como a Lituânia. Em nome das garantias de segurança, Putin quer também que não sejam colocados mísseis aliados na região. As exigências são vistas por muitos como um ultimátum, especialmente depois de Moscou ameaçar o Ocidente com medidas militares e novas tecnologias militares, caso não sejam aceitas as condições dele. Os nossos parceiros norte-americanos, disse Putin, dizem-nos que estão disponíveis para começar a discussão. Referiu-se Putin nessa entrevista, dizendo esperar que isso nos permite seguir em frente e parecendo travar a escalada da retórica. Contudo, o presidente disse na tradicional conferência de imprensa no final do ano que não é Moscou que está a procurar a guerra. Ele falou exatamente isso. Foram os Estados Unidos da América que vieram com os seus mísseis para a nossa casa, para a nossa porta de entrada, disse Putin. Lembrando que Washington nunca aceitaria mísseis próximos de suas fronteiras. E pedem a mim garantias, vocês é que já deviam dar-nos garantias, referiu. Vocês vão ver no vídeo mais à frente que o Putin se refere que eles eram quase aliados. E depois mudou e que os Estados Unidos e a União Europeia e a ONU passaram a comportar-se como inimigos. Mas, na realidade, o Putin é que quebrou a linha vermelha. Ele avançou quando ele invadiu em 2007 a Geórgia.
Então, essa acusação que o Putin faz, ele está invertendo o jogo, ou seja, quando ele invadiu a Geórgia, aí o Ocidente posicionou-se a favor da Geórgia. Ele estava querendo mudar as fronteiras, mas não tem nenhum míssil americano na Geórgia, não tem nenhum míssil americano na Moldávia, não tem nenhum míssil americano da OTAN, de quem que seja, na Ucrânia, etc. Então, a grande besteira o Putin está falando, na realidade ele está querendo arrumar um pretexto para essa grande movimentação militar dele. A impressão é que eles estão a planejar uma terceira operação militar, disse Putin nessa entrevista, depois das intervenções para esmagar a rebelião no resto da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia nunca interviu depois para esmagar a rebelião, que não é rebelião, são tropas russas e mercenários russos do grupo Wagner que lá estão. E ele acusa novamente o governo ucraniano de violar os acordos de Minsk. Quando ele fez corpo mole, nunca fez e começou violando o acordo de Minsk, ele não tinha interesse, quando violou o cessar-fogo. As ameaças de sanções ocidentais são um aviso para a Rússia não intervir. Isso é claro. Eles avisam-nos com antecedência, não se envolvam, não defendam essas pessoas. Se o fizerem, não vão sofrer essas sanções. Não é questão de defender pessoas, é questão de defender território, de defender soberania e defender a geografia que ele está querendo mudar. Entretanto, há um acordo para retomar o cessar-fogo nas regiões de Donetsk e Lugansk. Há uma pré-conversa, eu diria, né? Onde os militares ucranianos combatem as tropas russas apoiadas e que são mandadas por Moscou, né? A Ucrânia expressou um otimismo cauteloso, né, em relação a essa trégua na região de Donbass, porque a Rússia nunca cumpriu nenhum acordo de cessar-fogo. Putin reiterou que cabe às pessoas que vivem nesta região decidir o seu futuro, que todos concordam, reafirmando que a Rússia não é parte do conflito, ao contrário de alguns alegam. O que aconteceu? Quando eles entraram em Donbass, as pessoas fugiram porque não queriam guerra, né? Mas ele trouxe cidadãos russos para aquela região. E aqueles que quiseram ficar, ele deu passaporte russo. E isso ele abordou nessa conferência de imprensa. Ele fala também sobre o Papai Noel, né? Ele disse que eu assisti essa entrevista, uma boa parte dela, toda ela na realidade, mas assim com muita atenção, uma boa parte dela. Ele falou da relação dele com o Papai Noel, no caso ele falou a relação dele com o Dia de Moroz. Ele sempre foi num bom sentido, ele está grato ao Papai Noel, que é o Dia de Moroz, por estar aqui com vocês, né? Com os repórteres. E referiu ao Putin que chegou ao Kremlin quando ele foi primeira vez presidente, ele chegou no ano novo de 1999, para sucedendo o Boris Yeltsin. E o Papai Noel russo dá suas prendas precisamente nesse dia. Então ele considera isso que ele ganhou um presente que ele ganhou do Papai Noel. E espero que, e aí ele fala, né, na entrevista, espero que ele não só nos traga presentes, mas também realize os projetos do país, no caso referindo-se à Rússia, e de cada cidadão russo. E em relação às perguntas sobre a economia russa, Putin disse no evento que tem como alvo uma audiência doméstica, né, que tem bastante gente russa interessada nessa entrevista, e que eles estão tratando de dar um choque na pandemia, eles não têm nem 50% das pessoas vacinadas, eu acho que nem 30%, e que ele espera que em 2022 eles vão vacinar até 80% da população. Inclusive ele rejeita, e falou isso, né, a vacinação forçada, que isso é uma política que quem faria é a União Soviética, ele daria. Falou, e nós não fazemos isso. E ele criticou os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados em Pequim, do boicote que está sendo realizado pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia. Não todos, mas a maioria dos países da União Europeia que não estão mandando delegação estão boicotando aquilo lá. E também referiu-se à economia, lamentando o desemprego que aumentou bastante na Rússia, mas que vai trabalhar para mudar essa questão. Eu vou colocar agora para vocês o vídeo que mostra ele falando para os generais e principais dirigentes da inteligência russa sobre o estado bélico da Rússia e sobre como ele enxerga a OTAN. Acho que bem diferente a visão do que ele deu nessa entrevista para os repórteres, mas que na realidade foi bem complementar. Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО.
а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны. А затем последовало 5 волн расширения НАТО на восток. Причем это же происходило, помните как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения. Но просто чуть ли не союзнические. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%. По уровню современности наши вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на 9-м месте. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%. А крылатых ракет различных видов базирования в 2 раза. На арктических островах, архипелагах и удаленных районах побережья завершено создание 2 военных баз, организовано несение боевого дежурства, подразделений противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от agressivной военной деятельности иностранных государств. Os Estados Unidos da América, eles não estavam interessados numa negociação agora a curto prazo, mas estavam pressionando para não haver uma invasão na Ucrânia. Mas por que eles não estavam interessados? Porque a Rússia não estava cumprindo os acordos firmados anteriormente na reunião com o presidente Biden. Então não havia interesse nisso. Aí o russo demonstrou uma boa vontade, o Vladimir Putin disse que iria retirar as tropas, iria diminuir a escalada de possível invasão à Ucrânia e disse que mandaria as tropas para casa e já mandou 10 mil homens. Hoje talvez já tenham saído mais homens do que se esperava. Mas na realidade eu vejo que isso é muito até próprio, porque o Natal ortodoxo é no dia 6 de janeiro. E a maioria dos russos são ortodoxos e eles comemoram o Natal, vão comemorar nessa data. Assim como todo o leste europeu, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, etc., todo mundo vai comemorar nessa data. E uma minoria que comemora fora dessa data. E vamos esperar que de fato não seja só uma retórica do Putin. Agora eu quero observar bem o seguinte, que antes dessa entrevista que ele deu para 500 jornalistas, ele falou uma reunião com a defesa russa, né? O presidente Putin, ele disse que Moscou está preocupada com a implantação de sistemas militares dos Estados Unidos e da OTAN nas fronteiras do país. E o ministro da Defesa, o general Sergei Shoigu, ele falou da liderança mundial da Rússia na área de defesa. Ele está se colocando como líder da defesa, mas ao mesmo tempo o Putin se diz preocupado. Mas não vieram novas armas, para a linha desde 2014 para cá, vamos dizer, quando ele invadiu a Ucrânia. Ou seja, quem invadiu foi o Vladimir Putin e não o contrário. Então é muito estranho essa posição. Na realidade ele está empurrando a culpa de vocês que nós estamos fazendo isso. Nós não temos culpa nenhuma. Nós somos bonzinhos, nós somos inocentes, nós somos os melhores, viu? Sabe, é bobagem, mas na realidade eu acho que ele não tem condições econômicas de aguentar uma guerra. Uma guerra para invadir um país de 45 milhões de habitantes como a Ucrânia não é um passeio. 100 mil homens não vão conseguir fazer isso. Vai precisar pelo menos 5 vezes mais homens, que isso seria praticamente a metade do efetivo militar russo. E daí teria que manter, sufocar resistência, rebelião, esse tipo de coisa. Ele precisa negociar. E essas tropas da fronteira, 100 mil homens, que estão na fronteira com a Ucrânia, estão custando muito dinheiro. Obrigado a todos.
Peço a vocês, fortaleçam o canal, inscrevam-se no canal, que vocês vão ver aqui sempre notícias e análises em primeira mão, que vocês não veem na imprensa comum, não veem nos outros canais, da maneira como a gente aborda aqui. Compartilhem com suas redes sociais e peço também, não esqueçam, deem seu like. Obrigado a todos, vamos rezar para a paz. A guerra não interessa para ninguém, para nenhum cidadão de bem da humanidade, para que haja paz, não haja guerra, a soberania seja respeitada em todo o mundo, não só na Ucrânia, mas em todo o mundo. Deus abençoe a todos, paz e bem.